tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, é só a me guiar. Louvado seja teu nome, Deus. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, E não há nada que apague o seu amor. a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou. No altar de adoração Seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os santos do Senhor, aqueles que nos acompanham a nossa live. Desejamos uma boa noite para você. Obrigado por você estar conosco nesta noite. Depois de louvarmos ao Senhor, louvores ao nome do Deus Altíssimo, nós vamos também compartilhar da palavra do Senhor. Para tanto, eu peço, e aqueles que assim o queiram fazer, e aqueles que assim têm uma Bíblia em casa, possam abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. E aí, então, eu farei uma leitura deste texto, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Farei a leitura a partir do versículo 1, mas vou intercalar as leituras, alguns textos. Do 1 ao 4 nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora irei para o versículo 18, do capítulo 18, até o versículo 28, nos diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, melhor dizendo, em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acendeu, mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galileia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor
E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, e lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e aos discípulos para o receberem, tendo chegado o auxílio muito àqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Ainda vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela misericórdia para conosco, de nos assistir nesta noite, a despeito dos nossos pecados, ó Deus, das nossas dificuldades, das lutas que enfrentamos diariamente, nós temos o Senhor. Ó Deus, nós sabemos e cremos tão somente que o Senhor morreu na cruz para nos salvar, e, ó Deus, e então o véu foi rasgado, por isso hoje, nesta noite, nós temos, ó Deus, nós podemos chegar na Tua presença. Mesmo nós que estamos aqui, quanto aqueles que assistem, ó Deus, pela internet, ó Deus, estão diante da presença do Senhor, porque o véu foi rasgado, ó Deus, e agora nós podemos, então, nos achegar diante do Senhor, sim, com uma oferta, como nós aqui estamos depositando, com louvores ao nome do Deus Altíssimo, reconhecendo a grandeza, o poder do Senhor, a soberania, ó Deus, e o amor que o Senhor tem para conosco, a ponto de ter nos salvado, ter nos encontrado como nós éramos, miseráveis pecadores, e o Senhor nos resgatou. Tudo isso por amor, ó Deus, ao Teu Filho amado, Jesus, ó Deus, que se entregou na cruz para nos salvar. Mediante, ó Deus, a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nesta noite continue nos instruindo. Queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor, da parte do Senhor. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos. Reconhecemos a nossa limitação, ó Deus, porque somos humanos, somos pecadores. Mas pedimos ao Senhor, rogamos então que o Senhor lance luz no texto. E então o Senhor nos instrua pelo poder da Tua palavra. É assim que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ouvinte, você que nos acompanha, certamente você que tem andado conosco durante aqui as quintas-feiras, nós estamos falando aqui hoje uma série de estudos, né? Hoje estou concluindo. Nós, na nossa caminhada, nós temos oportunidade de aprender a palavra do Senhor, aprender com o Senhor e também de colocar em prática. Então eu comecei aqui falando desse mês, que o Evangelho ele traz mudanças, logicamente, na nossa vida. Essas mudanças elas acompanham a vida toda conosco. Sempre o Evangelho vai produzindo mudança em nós. Hábitos que tínhamos antes do Evangelho, agora eles são consertados pela palavra. E aí eu comecei falando, né, que nessa mudança eu preciso mudar o que eu falo. E para mudar o que eu falo, essa mudança ela começa com uma confissão. No segundo estudo, nós abordamos aqui que eu preciso mudar também o que penso. E aí, o que eu penso diz respeito diretamente às minhas crenças, o que eu creio, qual é o meu credo religioso, qual é o meu pressuposto de fé. E depois eu falei que, além de mudar o que eu falo, o que eu penso, eu disse que eu tenho que mudar, nós temos que mudar o que nós fazemos, as nossas ações. E aí, logicamente que isso está ligado diretamente com três coisas, que é uma conexão para nós, que é arrependimento, que é confissão, que é conversão. Então, eu devo mudar obedecendo a Deus. E hoje, então, eu concluo dizendo que eu devo também mudar aonde eu vou. Eu devo mudar o meu caminhar. A bem da verdade, isso, nós vamos olhar para o texto. A ideia aqui não é dissecar o texto, ou seja, não é fazer uma exegese de todo o texto que eu li, mas, então, olhar para a experiência que Paulo teve com esse casal, com Priscila, com Áquila e Priscila, e também no texto nos relata a presença de Apolo. Então, veja só, quando nós falamos em, quer seja falar, pensar, crer, mudança, e também nós estamos falando de
aonde eu vou. E aonde eu vou, necessariamente, eu preciso me comunicar. Isso está ligado estritamente, diretamente, a uma conexão com a sociedade. Então, eu não sou um indivíduo feito para viver isolado, sem me comunicar. Então, é preciso, para que haja essa mudança em mim, se eu falo, se eu penso, se eu creio, se eu caminho, é certo que eu vou encontrar com pessoas. E é exatamente olhando para esse ponto que nós vamos, então, andar nesta noite. Veja que o processo divino, e aí eu me refiro particularmente à ideia de conversão, ou seja, de confessar, de se arrepender, porque conversão está ligada diretamente com confessar e com arrependimento. Não há como um indivíduo provar o evangelho, provar a fé, dizer que tem uma fé genuína, e então ele não experimentar isso na vida dele. Arrepender-se, fazer uma confissão e logo obedecer. Ou seja, andar, por mais que seja difícil, por mais que eu tenha dificuldade de cumprir os mandamentos do Senhor, mas é para mim, é para nós obedecer. E então, o texto que é projetado para nós, no contexto, é que a ideia é que nós vivemos em comunidade. Ou o que é isso? Nós estamos inseridos dentro de um contexto social. Então, eu me deparo com pessoas diariamente. Então, os relacionamentos, eles são experimentados dia a dia, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos crescendo, nós temos uma tendência a melhorar os nossos relacionamentos ou piorar, ou até ficar estacionado. Mas, irmãos, e ouvintes da palavra, eu quero lhe dizer que com Cristo, ou seja, com a presença de Deus, é possível, então, que pelo amor que eu tenho a Deus, pela obediência que eu tenho ao Senhor, é possível, então, eu melhorar os meus relacionamentos, o meu amor para com o próximo, e então eu posso construir amizades. Amizades bíblicas, elas são absolutamente necessárias para um andar como Deus deseja. Porque se formos caminharmos só com indivíduos da mesma fé, fica até fácil. A bem da verdade, nos dias de hoje, no contexto em que a igreja está inserida, onde ser evangélico em alguns contextos virou moda, e então as pessoas elas dizem que são evangélicos, que são crentes, que são cristãos, no entanto, eles têm dificuldade no relacionamento com outras pessoas, quer seja dentro de casa, na família, no seu contexto de trabalho, enfim. Então, esse estudo, ou essa reflexão, irá nos mostrar que o que de fato nos espera, ou seja, o que de fato nos espera se confiarmos tão somente no Senhor. E aí nós vamos entender que a força para os nossos relacionamentos serem fortalecidos, ele vem do próprio Deus. Então nós estamos falando que o próprio Deus nos dá poder, nos dá um conhecimento da sua palavra, para que então possamos caminhar em comunidade. Veja que o texto que nós lemos aqui de Atos é um texto interessante porque Paulo, no seu ministério, andava pregando, evangelizando, ele fez muitas amizades. E é interessante que ele mudava de um canto para o outro com frequência. Para mudar, nós sabemos que temos que dizer o que nós pensamos, o que fazemos. A ideia de você ir para um país e você, então, fazer uma declaração para você tirar um passaporte que você vai fazer no outro país, com as suas intenções, se você pensa em se instalar lá, se você vai só turistar, qual o seu recurso que você tem. Então, você precisa estar nesse constante diálogo. Mas também, nós temos que saber aonde ir. E para onde eu vou fazer a minha viagem, eu preciso, então, traçar o meu trajeto. E eu preciso, então, saber que nessa minha caminhada para esse lugar, eu preciso, então, conversar, eu preciso me relacionar, e é possível que, então, nesse caminhar, aconteçam mudanças na minha vida. Então, confissão, arrependimento e obediência sempre vão andar juntos, não podem ser considerados uma jornada individual.
Por isso que nós acreditamos não somente na comunhão dos santos. A caminhada do crente, ela não é uma caminhada solitária. Não, porque seguir a Cristo é algo que está relacionado em equipe. E é por isso, então, que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer que devemos congregar, que devemos, então, nos reunir. Deus quer que tenhamos pessoas para nos relacionar, para confiar nela, até para confessar, até para pedir ajuda, que ela carregue, então, escute as nossas dores, os nossos pensamentos, as nossas tristezas, até confessar, por que não, os nossos pecados. Não que essa pessoa possa perdoar, mas sim que ela pode nos ajudar como conselheiro ou conselheira, para as quais nós podemos recorrer na difícil tarefa da obediência. Pessoas com as quais nós nos encontramos na vida, e quando nós encontramos pessoas assim, e que nós começamos então a acreditar, a depositar a confiança nessa pessoa, é possível que estejamos fazendo progresso. É possível então que na nossa caminhada estejamos adquirindo maturidade, para então saber a hora de confessar, saber a hora de compartilhar e também saber a hora de ouvir. É interessante, porque quando você olha para pesquisas, por exemplo, que aparecem em países onde as pessoas deixaram de frequentar a igreja, é interessante perceber que as igrejas continuam sendo ainda a maior influência quando o assunto é trazer pessoas da solidão para a comunidade, fazendo com que as pessoas se encontrem mais de qualquer outro movimento ou outra instituição. É por isso que eu, particularmente como cristão e como cidadão, eu advogo de que a igreja ela deve estar com a porta aberta, sim, para o culto hoje. Por quê? Partindo desse pressuposto da ideia de que nós somos feitos para nos unir e entendendo que a igreja tem, sim, essa influência para trazer pessoas da solidão para fazer um resgate, eu tenho a compreensão e o entendimento de que a igreja, ela ajuda em muito, não a igreja em si, mas eu me refiro à fé. Mas qual é, então, a ideia das pessoas nos dias de hoje? É comum você ouvir das pessoas, você pode exercer a sua fé em casa, cada um na sua casa, achando que é a mesma coisa, mas não é. Mas por que essas pessoas pensam e falam assim? Porque elas não experimentaram isso. Não estou questionando a fé deles, se é fé em Deus ou em que é, mas a ideia deles é exatamente essa. Eu tenho fé, então eu posso ter fé em casa, eu posso praticar a minha religião em casa. Eles dizem isso porque eles não conhecem, eles não evidenciaram, eles não conhecem a ideia desde o Antigo Testamento, do ajuntamento solene, da congregação, a ideia de Deus estar presente no nosso meio. Então, por isso eles vão dizer, não, você pode praticar a sua fé em qualquer lugar. De certa forma, eles estão dizendo que a igreja, ela não tem nenhum significado, ela não tem uma colaboração, ela não colabora para que, então, pessoas saiam das suas mazelas, pessoas que saiam, que estão sofrendo os seus males, possam se ajuntar a nós, então, à luz da palavra de Deus, ser renovados pelo poder da sua palavra. Então, eu creio piamente que a igreja é uma instituição que ela colabora e muito com a sociedade, em todos os aspectos, quer seja, primeiramente, espiritual, cultural e social. Se tem alguma igreja que não está se envolvendo, que reflita nesse evangelho que, então, estão pregando ou tentando pregar, pelo menos. Veja que nós aprendemos na igreja princípios que não servem apenas só para esse momento. Nós aprendemos na igreja, por meio da instrução da palavra, princípios que norteiam a nossa vida, ou seja, que acompanham todo o nosso caminhar. E é por isso que nós vamos ver o autor aos Hebreus dizendo que precisamos, de fato, congregar. Então, esse princípio, ele é para toda a nossa vida, porque ele nos dá uma nova vida, e essa vida, ela está, ligada diretamente a um renovo, a conhecimento, mas também para compartilhar do Evangelho, ter responsabilidade com outras vidas no que diz respeito a evangelizar e a pregar a palavra de Deus. É exatamente isso que essa passagem bíblica do livro de Atos trata aqui.
Ela fala da viagem de Paulo a Corinto, então uma das cidades mais importantes do mar Mediterrâneo daquela época, porque Corinto é uma cidade portuária, ou seja, onde as embarcações ali ficavam, não só por ser uma cidade portuária, mas também pelos templos que tinham naquela cidade. E aqui eram templos pagãos, não é esse paganismo de hoje, mas havia templos, por exemplo, como o templo da deusa Afrodite, uma deusa, digamos, na mitologia grega, a deusa do amor, a deusa da guerra, e havia sido construído em um lugar mais alto da cidade. Então, as pessoas iam para Corinto, e então os comerciantes iam também para conhecer o templo da deusa Diana, melhor dizendo, Afrodite. Diana era na cidade de Éfeso. Então, em sua religião pagã, nesse contexto, os adoradores daqueles deuses acreditavam neles, acreditavam naqueles deuses e sacrificavam aos ídolos. E acontecia, por exemplo, nós, como não falamos nesse contexto sobre paganismo, como eu disse, não é a ideia de paganismo nos dias de hoje, mas para você ter uma ideia, naquele contexto, os adoradores sacrificavam aos seus ídolos, eles praticavam orgias sexuais com sacerdotes e sacerdotisas, era uma coisa absurda que você possa imaginar, estava lá na cidade de Corinto. E aí, mais tarde, Paulo, ele escreveu duas cartas, logo mais uma carta a Corinto, depois ele escreve outra carta. E foi naquela cidade onde tinha deuses, onde tinha muito pagãos, onde o Senhor plantou uma igreja. Veja que muitos garotos do mundo antigo aprendiam alguma profissão. Por exemplo, Jesus, na sua infância, aprendeu com seu pai, José, o ofício da carpintaria. Outros discípulos aprenderam também, possivelmente com seus pais, a profissão de pescadores, como alguns dos discípulos de Jesus. Como ali você vê os irmãos que tinham uma pequena cooperativa de pescaria, que abandonaram e foram seguir a Jesus. Paulo e Áquila, eles confeccionavam tendas, então eles tinham uma profissão em comum. E essas tendas eram tecidas com couro e pelo de animais, e eram usadas por soldados e grupos que montavam acampamentos no deserto. Então, como fazedor de tendas, o apóstolo Paulo, ele encontra então aqui meios, não apenas para sustentar, quando ele estava fazendo a missão. Então, por isso ele podia viajar de um lugar para outro, onde Deus o guiasse para proclamar o evangelho, sem depender de ajuda financeira dos cristãos com os quais ele ficava. A bem da verdade, Paulo, ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele agradece àquela igreja, que era uma igreja mantenedora, era uma igreja missionária, que mandava oferta até sem Paulo pedir. Mas uma pergunta que sai da nossa mente agora, para nós, é como nos dias de hoje, nós podemos olhar para um texto desse, ver que um homem como Paulo, que se desprendeu de tantas coisas, e enfrentou tantas dificuldades e passou de um canto para outro pregando o evangelho. Como nós podemos aprender com a história desse homem? Como nós podemos, por exemplo, eu posso, no entanto, trazer essa aplicação de Paulo, por mais que você possa achar difícil, para o relacionamento entre marido e mulher. Ou seja, na história nós aprendemos que pode ser feito de muitas formas. E, por exemplo, quando eu me refiro a um marido e mulher, eu me refiro a uma parceria que aconteceu de dois personagens que Paulo retrata aqui, melhor dizendo, que Lucas retrata no livro de Atos, que é o casal Áquila e Priscila. Então você vê que eles tinham habilidades para trabalhar, eles tinham as suas raízes não estavam fixadas em um lugar, eles poderiam ir para outro lugar, eles eram desprendidos de ficar apenas em um lugar. Eles teriam o seu próprio negócio, eles faziam uma tenda, mas ter uma tenda ou uma profissão naquele contexto era algo que não dava, digamos assim, lucros para que a pessoa se tornasse, digamos, milionário, mas sim para apenas sustentar. Mas por trás disso tudo, nós podemos ver que existe a mão de Deus guiando não apenas a vida de Paulo, mas a vida de Priscila e Áquila
e depois com o encontro com Apolo. E veja que a coragem de acompanhar Paulo a uma viagem missionária, tanto de curto para a cidade de Éfeso. E aí, quando nós olhamos para a história, por exemplo, no ano 50 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus. Todos os judeus, inclusive aqueles que criam em Jesus, os messiânicos, expulsou de Roma. Então, houve um êxodo para que os judeus migrassem para outras cidades, tanto para Corinto, para Éfeso. Então, é por isso que você vai ter, em alguns contextos, igrejas miscigenadas, ou seja, misturada, tanto de judeu como de gregos. A expansão do mundo grego-romano e também da língua helênica estava em todo vapor naquele contexto. E é interessante nós olharmos, meus irmãos, para a sensação de comunhão que aconteceu nesse momento. Paulo, um homem que você diz, poxa vida, Paulo não casou, Paulo não tinha esposa, Paulo não tinha filhos, mas Paulo nunca foi um homem solitário. Sempre tinha pessoas ajudando ele, colaborando com ele, na trincheira com ele. Você acha que Áquila e Priscila se viam como fazedoras de tenda, que eram apenas seguidores de Cristo, apenas por causa de uma emoção, ou por causa de que não tinha outra opção para fazer? A bem da verdade, eu creio que era Deus tão somente guiando-os para então que eles pudessem entender o propósito na vida deles. E qual a diferença que isso faz para nós? Saber que naquele contexto Deus usou um casal como Priscila e Áquila para ajudar Paulo. Isso nos ajuda ao saber que após nós nos tornarmos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos receber instrução, como os próprios apóstolos receberam de Cristo, como o próprio Paulo, inclusive, recebeu do Senhor Jesus, como hoje nós recebemos do Senhor Jesus por meio da sua palavra. Então, a ideia é exatamente essa. Cristo ensinou aos apóstolos, Cristo passou o evangelho da graça para Paulo, os apóstolos deixaram para nós, e assim Cristo continua pregando por meio da palavra, nos ensinando, nos fortalecendo. É bem provável que aqueles irmãos não tivessem a visão missionária que nós temos hoje. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre missão nas igrejas, e muitas vezes nós vemos em alguns países missionários. Eu conheço alguns missionários que trabalham com a agência de missão transcultural, que é preciso então ele ter uma profissão. Ele só entra naquele país, ele não é reconhecido como um missionário, até porque tem toda a dificuldade de entrar naquele país. Então é possível que ele entre, por exemplo, como eu conheci como que era treinador de futebol. Então ele entrou para ser um treinador de futebol naquele país, mas ele era um missionário, ele pregava o evangelho. Até então naquele país ainda não era aberto o evangelho ainda. Hoje já tem 2 igrejas plantadas naquele país. É interessante que esse trabalho que Deus, naquele contexto, deixou para Áquila e Priscila foi para também o sustento deles, mas para que o evangelho pudesse ser proclamado. Mas qual é a ideia hoje que nós temos hoje de nos envolver com missões? Talvez alguém diga, não, missão não é para mim, missão é para um pastor, é para um missionário que está levando o evangelho para os índios, ou para os ciganos, ou para as tribos ribeirinhas. Mas sabe de uma coisa, que o trabalho para Deus é importante na sua igreja local, na sua comunidade, porque você está se preparando na igreja para levar o evangelho, para orar pelos missionários, para orar pela missão, para manter a missão. Talvez você não trabalhe diretamente na linha de frente, não necessariamente, mas isso não significa que você foi excluído, que você não deva se envolver. Qual o propósito da sua vida em se relacionar com o evangelho, com o propósito de ganhar vida? Porque Áquila e Priscila tinham esse objetivo. Eles começaram a trabalhar para que pudesse manter, para que tivesse o sustento, mas também pudesse proclamar o evangelho. De que maneira você acha que Paulo era mais efetivo a realizar o seu ministério, meus irmãos, com outras pessoas ao invés de sozinho? Como Áquila e Priscila ajudaram Paulo? Como eles foram discípulos de Paulo? Como nós podemos fazer discípulos nos dias de hoje? É uma pergunta boa para nós.
Veja que Apolo e Priscila, no outro texto que eu li, eles abrigaram, melhor dizendo, abriram sua casa para receber e ajudar Paulo. Eles arriscaram suas próprias vidas. Vocês têm uma ideia do que é você ter na sua casa um homem chamado Paulo, um homem que outrora era perseguidor dos cristãos, que tinha uma carta na mão para perseguir, e agora esse homem se converte ao Evangelho, e agora esse homem, onde ele chega, ele prega, as pessoas se convertem. Então esse homem se torna um inimigo da religião que outrora ele pertencia. Você tem a ideia do que é hospedar Paulo em casa, ajudar ele para protegê-lo. O que está ligado aqui são as questões da fé. Em contrapartida, eles receberam os profundos ensinamentos do apóstolo Paulo acerca do Evangelho de Cristo. Outra coisa que nós precisamos considerar é que nós precisamos de uns dos outros. Veja que Paulo precisou de Áquila e Priscila. Ambos foram ali, digamos, beneficiados. Apolo, melhor dizendo, agora ele era um homem que não tinha uma linhagem diretamente como Paulo, de hebreu. Apolo, a tudo que nos indica, era um egípcio da cidade de Alexandria e sabia apenas do ensino de João Batista. Foi o texto que nós lemos aqui nesta hora. Mas Áquila e Priscila poderia ter confrontado Apolo publicamente por causa da sua pregação incompleta, ou seja, sobre a sua história, sobre a história da redenção. Mas, ao invés disso, eles convidaram para a sua casa, ensinaram-lhe e sabiam acerca do Evangelho. Por quê? Porque antes eles receberam de Paulo, e agora eles tinham o Evangelho. Eles viram aquele homem pregando isso, mas falta ainda, esse homem só prega uma parte do Evangelho. Ele precisa então, e por isso eles chamaram, e sendo Apolo um pregador eloquente, ele precisava de conteúdo, ele precisava de ajuda. Por isso Áquila e Priscila ajudaram. E é nesse contexto que nós entendemos que o relacionamento, ele fortalece ambos os lados. Então ele convidou aquele homem para estar com eles. Então, no ambiente da sua casa, ele não apenas teve o conforto, teve a recepção, mas ele teve também agora a instrução. É interessante que não foi a Paulo que ensinou a Apolo, mas foi esse casal. Veja, meus irmãos, quais as vantagens de estudar o Evangelho, em particular com outras pessoas? É exatamente de fazer discípulo. E às vezes nós ficamos esperando que a igreja se multiplique, que a igreja cresça, apenas as pessoas vindo dominicalmente à igreja. Quando, na verdade, o campo missionário está do nosso lado. É o nosso vizinho, é aquela loja que eu frequento do trabalho, é o mercado que eu vou comprar, é a pessoa que me atende. Esse é meu campo missionário. E eu preciso, então, alargar a minha visão de que o conteúdo do Evangelho está comigo. E agora eu preciso, então, falar, logicamente, pedindo a Deus sabedoria para não ser inconveniente. Ao invés de ser uma bênção pregar o Evangelho, as pessoas lhe evitem. Por isso precisamos de discernimento. Mas veja que no texto nos diz que o texto está tratando de assuntos acerca do Evangelho. Por quê? Porque na sinagoga, certamente, haveria conflito, haveria confusão. Os judeus da sinagoga estavam apegados ainda ao culto judaico, ao ritualismo, ali, digamos, às leis cerimoniais. E então, ao convidar Apolo para estudar, em particular, as dúvidas foram tiradas. Apolo era um pregador eloquente, mas se aquele homem fosse à sinagoga, ele ia arrumar confusão. E veja que os laços de amizade foram fortalecidos. Mas veja que no nosso contexto, nós queremos então pregar o Evangelho, mas nós não cuidamos em fortalecer os laços. E aí então, eu tiro um grande aprendizado aqui para a minha vida, para a minha caminhada, de fazer bons amigos, de ser uma pessoa que saiba se relacionar com as pessoas, sabe, uma pessoa que saiba dar espaço para que saiba também ouvir as pessoas. As pessoas vêm ao nosso encontro carregadas de dificuldade, carregadas de problemas, de dúvidas, de incerteza. Nós precisamos parar para ouvi-las. Apolo tinha muitas perguntas para fazer e assim fez. Eles tiraram as dúvidas. Ele entendeu e certamente as respostas lhe foram muito úteis. Porque Apolo, ele se torna um grande pregador do Evangelho.
Há quem diga que ele foi também apóstolo. Há uma crença de que a carta aos Hebreus foi escrita por ele. Mas uma coisa que está em particular aqui para nós são as questões espirituais, porque é nesse momento que nós crescemos. Talvez nós pensamos que vamos crescer espiritualmente quando fizermos um curso avançado de teologia, ou um bacharel. Mas veja que quando eu compartilho do Evangelho, quando eu ando com outras pessoas, a minha caminhada não fica sozinha. Eu divido então as lutas na jornada, eu caminho com as pessoas. Outro princípio que nós devemos entender aqui no texto, e a ideia de precisarmos um do outro, é para que possamos completar a nossa missão. Longe de nós, irmãos, queremos sermos egoístas, pessoas soberbas de queremos sermos nós apenas o centro das atenções de todas as coisas. Jesus, ele não marchou pela Judeia acompanhado, melhor dizendo, com uma multidão de seguidores, mas ele caminhou por aquelas aldeias na companhia de 12 homens. Mas esses 12 homens eram comprometidos com o Evangelho, eram comprometidos com aquela missão. Eles se comprometeram com o Mestre. A cada dia da sua vida eles aprendiam mais. Então eles tinham a visão do reino de Deus. Então, se eu estou na caminhada, mas se eu não tenho um compromisso, se eu não tenho ideia do reino de Deus, eu vou atrofiar. Eu não vou aprender. Eu vou, então, ficar confuso. Nós estamos diante de uma guerra intelectual grande contra o Evangelho, onde a cada dia mais você vê crescendo o número dos defensores de princípios que não lutam pelos princípios judaicos cristãos, assim por se dizer. Pelo contrário, lutam. Por exemplo disso, na educação do nosso país nos dias de hoje. A nossa educação hoje, no dia de hoje, por mais que tenhamos bons professores nas escolas, mas o problema não é os professores, é a formação deles. É o princípio marxista que está dentro da educação no nosso país. É por isso que hoje não se pode nem falar de Deus em uma escola no Brasil. Usa-se, não, porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Então é um contrassenso, porque eu não posso dizer que existe Deus, que Ele criou todas as coisas, mas eu posso dizer que foi o nada, que o homem evoluiu de um primata. Então eu não posso pregar que Deus existe, eu não posso ensinar para os alunos que Deus existe, mas eu ensino que Deus não existe, porque quando eu digo que tudo veio do nada, uma grande explosão, eu estou dizendo não foi Deus. E você vê isso dentro, não só nas comemorações, por exemplo, o Estado é laico, mas, por exemplo, hoje, nesse mês, se não fosse a pandemia, as escolas estavam repletas de bandeirolas, de imagem, quadrilha, etc. Nada contra a tradição. Mas se o Estado é laico, não deveria ter isso dentro das escolas. Então, se levantam os paladinos, porque as suas religiões, a religião dele não permite ele enxergar um Deus vivo, então as suas crenças fazem com que ele tenha os seus vários N deuses. Então eles não creem na vida eterna. Então, quando uma pessoa se levanta na escola para fazer uma oração, ou fala, não pode porque o Estado é laico. Mas espera aí, o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Mas muitas vezes nós, como cristãos, somos até massacrados com isso. Porque os cristãos não podem falar, não podem se levantar. E nós estamos exatamente nessa guerra intelectual contra o reino de Deus, onde nas escolas, na cultura, nem se fala. Quais são as principais festas culturais do Brasil? Ou elas estão ligadas diretamente à religião, ou à promiscuidade. Existem muitas coisas que devemos, então, à luz da palavra de Deus, entender que algumas coisas devem ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Isso pode lhes inspirar, pode
lhe deixar você ser corajoso a participar mais da sua comunidade. Muitas vezes nós chegamos em um ambiente nos municípios e então nós ouvimos de que a igreja ela não quer participar das políticas públicas. E aí me refiro à igreja, não à denominação, mas aos cristãos. Eles não querem se envolver nos conselhos municipais de educação, nos conselhos municipais da assistência social, e assim, outros N tantos. Mas eu digo a você que você, como cristão, deve ser inspirado a participar. Porque você pode fazer a diferença lá. Você pode ter uma voz e dizer, não é assim. Existe outro caminho. Mas enquanto isso, uma multidão se levanta e vai fortalecendo as suas batalhas. E eu pergunto, nós, como os cristãos, o que nós temos feito para nos munir de conhecimento, porque é sabido que nós temos autoridade dada pelo Evangelho, mas em contrapartida, o que nós temos feito para mudar essa situação? O que você responderia a alguém que diz, sou cristão, mas não gosto de ir à igreja? Nós ouvimos isso comumente. Não, eu pratico a minha fé em casa. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu falo com Deus em casa, Deus está em todo lugar. Eu tenho Jesus e é tudo isso que eu preciso. Participar de um culto? Não, por que participar de um culto? O que eu tenho em casa já é suficiente para me viver. Eu tenho comunhão. Mas por que isso é errado? E aí nós vamos responder à luz da palavra de Deus. Aí eu quero ler aqui um texto bastante conhecido por nós, que é Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz assim: consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Então, veja, por isso que é um mal deixar a igreja fechada. Por quê? Porque os santos do Senhor precisam se reunir, precisam ter a comunhão, precisam participar das reuniões, nós já oramos em casa, já fazemos as nossas orações individuais, já fazemos com família, mas precisamos, como povo de Deus, nos reunir. E aí, então, por muitas vezes somos levados a abaixar a cabeça, enquanto pessoas que não têm fé decidem por nós como igreja. Não é hora de fazermos uma reflexão? Será que a igreja é tão insignificante assim, que ninguém escuta? Será que o nosso Deus é tão insignificante a ponto das pessoas menosprezarem, de dizer, não, deixa a igreja fechada? A fé não é essencial. Mas eu vou para a Bíblia e eu vejo o texto dizendo que temos que congregar, que temos de nos reunir. Eu queria perguntar se você está disposto a lutar por isso. Quais armas que você deve usar? As Escrituras e a Bíblia nos mostram. A primeira coisa é confessar, ter arrependimento, viver a palavra em obediência, mas também ter ousadia, ter coragem para falar, para dizer o que está errado quando estiver errado. Eu digo a você que quando você fizer isso, o seu pensamento será direcionado em particular para a glória de Deus. Nós não podemos viver essa vida de omissão, achando que está tudo muito bem, e eu me fico dia a dia me pensando como lideranças, por exemplo, nessa cidade, como lideranças nessa cidade estão vendo as suas igrejas fechadas todos os dias, todos os finais de semana. E eu não vejo uma voz. Se conformaram
Nós ainda temos a graça de Deus e temos a internet, estamos compartilhando a palavra com o povo. Mas quem não tem? O que vai ser desse povo pós-pandemia? Precisamos desse clamor, de entender que precisamos celebrar a Cristo. Eu lembro-me do texto do Êxodo, quando o Senhor assim disse que tirar Israel do Egito. Você precisa deixar o meu povo ir, porque eles precisam sacrificar. Eles precisam ir ao deserto, eles precisam comer o cordeiro. E nós conhecemos bem a história. Deus endureceu o coração do faraó, mas houve um preço. Não quero aqui dizer que isso vai acontecer conosco, mas sim dizer que toda a história, todo o acontecimento da igreja está aos olhos de Deus. Nós precisamos celebrar o Senhor dominicalmente. Nós precisamos estar conectados com os irmãos pela fé. Nós precisamos participar do sacramento. A igreja vive um momento de jejum do sacramento, a saber, a ceia do Senhor. Mas nós sabemos que, diante de tudo que nós passamos, é possível nós nos comunicarmos uns com os outros, orarmos e colocar o plano em ação. E a partir dessas perguntas que eu fiz aqui, você começa então a pensar junto comigo qual é a prioridade desse momento para melhorar, qual é a estratégia que eu posso usar para então, porque orar eu já estou orando. Mas nós devemos saber que há por trás disso tudo questões espirituais. Precisamos entender isso, meus irmãos. E dizer ao Senhor, o Senhor olha para nós precisamos congregar. O medo tomou conta das pessoas, inclusive dos cristãos. Medo de sair na rua, medo de ir no hospital, medo de ir na casa de um parente, medo de brincar. Porque o caos é assustador. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que tudo vê. Que vê todas as coisas. E que é justo. E que dará, como justo juiz, a sua justa paga. Que Deus se apiede de nós. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia dos crentes que estão se omitindo, das lideranças que estão se omitindo quanto a essas questões. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão usando de forma errada a autoridade ou o poder, qualquer coisa lhe constituída. Porque toda a autoridade constituída na terra foi constituída por Deus. Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia da tua igreja. Sua igreja, Senhor Deus, que no dia de hoje, uma instituição séria, que prega a palavra, que crê na cura, no milagre, que crê na restauração. A igreja que se envolve no social, ó Deus, na cultura. A igreja, ó Deus, que tem suas responsabilidades. A única instituição confiável, mesmo que tenha alguns, ó Deus, que façam isso de forma errada, que até levem o nome da igreja, mas não são. No entanto, a igreja de Cristo, ela é confiável. Uma instituição séria. Não uma instituição feita por homens, mas a única hoje, Deus, que está fechada. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor tenha compaixão do teu povo, que o Senhor abra a igreja do Senhor, para que possamos juntos nos reunir em comunhão, em celebração ao Rei dos Reis. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.